Jerusalém em todos os dias da tua vida. Oh, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Luiz Eduardo. Aos chamados e aos escolhidos, nos salvo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus, Santo, Poderoso, Glorioso, Pai Eterno, na tua presença estamos, ó Deus, onde agradecer ao Pai Santo pela leitura que foi lida, meu Deus, pela tua palavra, e o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para nos guardar em nossos corações, meu Deus, para não pecar contra ti, para andar segundo a tua vontade, meu Deus. Meu Senhor, nos ensina a cada dia de servir com amor, com carinho, meu Deus, como o Senhor trata a nós, meu Deus. Não nos chamasse, nos escolhesse, meu Deus, para ser verdadeiros adoradores teus, meu Deus. Na tua presença estamos e te pedimos as tuas bênçãos em o nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Você foi chamado. Você foi chamado, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Você é um escolhido. Louva a Deus e deixe que o mundo vive e cabota. Deus está comigo. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço.
maravilhoso, né, irmãos? Nós somos os escolhidos de Deus para um dia estarmos com o Senhor. Quando Ele olhou para a terra, todos nós sabemos que Ele não viu um justo sequer. A terra estava cheia de violência. Os seres viventes da terra estavam distanciados de Deus, como diz a palavra em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos afastados de Deus, longe de Deus, não tínhamos comunhão com Deus. E aprove ao Senhor, amados, enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos trazer tamanha salvação. Mesmo Ele não encontrando ninguém aqui na terra que fizesse o bem, Ele preparou o seu Filho para trazer para nós uma nova vida, uma vida diferente do pecado. O pecado, ele destrói a alma da pessoa. O pecado destrói também o seu físico, o seu organismo. Mas o Senhor, Ele doou o seu Filho. Glória a Deus. Aliás, Jesus doou a sua vida em resgate de nós todos. E aqui nós estamos como perseverantes, passando por lutas, por altos e baixos, mas o Senhor tem nos acompanhado, mesmo em muitas vezes sem percebermos a presença de Deus. Ele nos garantiu lá em São Mateus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus veio, irmãos, mudar o nosso rumo. O nosso rumo era condenação eterna, morte eterna. Mas Jesus veio nos dar uma oportunidade para podermos escolher o caminho da vida. E Ele próprio disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos irmãos, nós temos motivos suficientes para não abrirmos mão de Jesus, para não deixarmos Ele por nada, porque o Senhor, Ele tem assistido até mesmo a nossa família. Deus tem estado conosco de uma maneira muito especial. Muitas vezes pensamos que o Senhor desistiu de nós. Muitas vezes a gente pensa que Ele não está mais vendo a nossa luta, muitas vezes a nossa adversidade, e o inimigo tem as suas armas para fazer o ser humano sentir isso, que Deus não está ligando para nós. Mas eu lhe digo com toda segurança, Deus está ligando para nós. E o salmista, ele fala em um dos salmos que o anjo do Senhor, Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos encontrar, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a gente vê que Deus visitou por intermédio de um anjo a Cornélio, porque Deus
Bíblia diz que Cornélio, ele era temente a Deus, e com a sua casa de continuo ele orava a Deus. Observe como a oração é um canal que nos leva à presença de Deus. E a família, quando ora, a oração de uma família unida é como um aroma suave que chega às narinas de Deus, à presença de Deus. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos declara claramente que Deus enviou um anjo à presença de Cornélio. O anjo veio e falou com Cornélio, aleluia, dizendo para ele: manda um mensageiro, manda alguém chamar a Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Chama Pedro, e ele te dirá o que te convém fazer. Tem muita gente, irmãos, que possui a Bíblia, lê a palavra, mas não entende o que está lendo. Lembramos daquela passagem bíblica quando o Espírito Santo arrebata Filipe até uma carruagem, aonde ia ali em cima daquela carruagem o eunuco da rainha de Candace. E quando Filipe chega ali, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele se ele entendia o que estava lendo. E ele disse: não entendo, porque não tem ninguém que me explique. Os instrumentos e os vasos que Deus tem aqui na terra somos nós, para ensinar, para pregar o Evangelho, para dizer a essas pessoas que não entendem o que está lendo. Sou eu e você que Ele escolheu para esta missão. Aleluia. E quando nós fazemos assim, ao invés da igreja diminuir, ela cresce por intermédio da atividade da igreja. E Cornélio prontamente separou ali e mandou chamar a Pedro. Interessante quando aqueles homens que foram enviados à procura de Pedro, Jesus mostra para ele uma visão. Glória a Deus. Mostra para ele uma visão. Um lençol, um lençol com um vaso. Ali tinha vários répteis. Olha, queridos, tem momento na nossa vida que o Senhor fala conosco e a gente não entende. Pedro não estava entendendo nada daquilo e disse que de maneira alguma colocaria alguma coisa imunda na sua boca, mas era o Espírito Santo revelando, mostrando para ele um mistério. E aquelas pessoas, quando chegam ali, fala para ele que Cornélio estava em determinado momento, e ali o anjo lhe apareceu e mandou Cornélio mandar chamar a Pedro para transmitir para ele o ensino, dizer para ele o que ele deveria fazer. Então, meus queridos, se você não está entendendo a Bíblia, procure ouvir, procure escutar os mensageiros de Deus. Aí você vai entender qual é a vontade de Deus na sua vida, para que
chama alguns de seus companheiros e vai na direção da casa daquele centurião, que era uma liderança respeitada ali naquela província. Mais ou menos ele liderava 100 homens, 100 soldados valorosos. Mas o Espírito Santo, irmão, é Ele que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos dá a palavra no abrir e fechar dos nossos lábios, da nossa boca. E de repente, eu creio que naquela casa, naquela família, estava havendo uma grande expectativa. Quem sabe até que Cornélio ficou pensando com a sua família: mas será que Pedro é mesmo? Mas será que este discípulo de Jesus, que negou a Jesus por 3 vezes, quem sabe que o inimigo não tentou embaraçar aquela família? Porque o trabalho de Satanás é embaraçar a vida das pessoas. Quem sabe? Mas Pedro, ali com alegria, se dirigiu para a casa daquele cidadão, daquela família que precisava, que necessitava de uma palavra da parte do Senhor Jesus. E Pedro tinha a palavra exata, a palavra certa para o coração daquele homem e de sua família. Louvado seja Deus! Aleluia! E eu creio que o Espírito Santo ia ali com Pedro, acompanhando Pedro e os seus companheiros. Aquele centurião, ele reuniu ali sua família, reuniu todos aqueles que lhe serviam, que trabalharam com ele, com os servos. Ele reuniu todo mundo para ouvir a palavra de Deus. Tem uns que reúnem a família para o comes e bebe, um churrasco, uma bebedeira. Mas aquele cidadão, ele foi um bem-aventurado, como diz aqui um salmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Era o que passava pela cabeça daquele centurião. Era um temor a Deus. Muitos perderam o temor a Deus e muitas vezes entram por um caminho errôneo e acham que estão certos, mas estão enganados. Quem tem o temor a Deus procura fazer a vontade de Deus. Foi a primeira coisa que Cornélio colocou em sua mente: absorver a palavra que Deus enviou aquele anjo como mensageiro e colocar em prática. Mandou chamar a Pedro, porque Cornélio estava em sua família interessados em ouvir o que Pedro tinha para lhe falar. Porque o anjo disse: manda chamar a Pedro e ele te dirá o que te convém fazer. Tem tanto crente errando, irmãos, porque não procura entender a palavra de Deus, ou procurar alguém que entenda para lhe explicar: olha, irmão, olha, irmã, esse teu comportamento não é do agrado de Deus. E muitas vezes alguém não tem coragem de falar a verdade para aquele irmão, para aquele amigo, para aquela vizinha, para aquele vizinho, com medo de entristecer aquela pessoa. Mas Pedro, ele ia preparado para falar a verdade para aquele cidadão e para aquela família. E Cornélio, ele foi, na verdade, naquele episódio, e sempre um homem bem-aventurado, porque a palavra diz que ele era temente a Deus. Aleluia! Então o Senhor falou aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é bom andar
nos caminhos de Deus. Por quê? Porque nos caminhos de Deus, irmão, não tem embaraço, igreja. Quem anda na direção, nos caminhos de Deus, não tem embaraço e não se engancha com as coisas dessa vida, como diz lá em João: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E a palavra diz que Cornélio, ele continua orando a Deus com toda a sua casa, quer dizer, com toda a sua família. Como é maravilhoso você ter a oportunidade de reunir a sua família para glorificar Deus, para louvar o nome do Senhor, para ler uma palavra e o Espírito Santo ali usar alguém da família com uma palavra de edificação. Tem muitas famílias se destruindo e o Espírito Santo está triste com isso, porque são famílias que perderam o temor a Deus. Mas nessa noite, meu querido, se revista do temor a Deus, porque tu és a grande liderança da tua casa. Glória a Deus. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os filhos de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os seus filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Você vai ver, você vai contemplar as promessas de Deus se cumprir em sua família, se cumprir em sua vida. Aleluia. Pedro, antes de chegar ali naquele local, ele disse para seus companheiros que tinha observado algo diferente. Ele tinha descobrido algo, que o Deus pelo qual eles estavam servindo, o Cristo vivo ressurreto, pelo qual eles andaram com ele e estavam seguindo a Cristo, dando continuidade à propagação do Evangelho. Ele disse: hoje eu vejo que o nosso Deus, que o meu Deus, que o Deus eterno, ele não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Ele não faz, Deus não faz acepção de pessoas. E nós vivemos num contexto social que é uma vergonha, uma tristeza, porque hoje só vale o que tem socialmente. Chega alguém no carro de luxo, a recepção para essa pessoa é diferente para aquele que chega numa moto, para aquele que chega num carrinho velho, para aquele que chega a pé. É diferenciado os atendimentos, mas para com Deus a coisa é diferente, porque para Ele não há acepção de pessoas, e para entrar lá no céu, meu irmão, tem que fazer parte dos escolhidos de Deus. Então Cornélio foi bem-aventurado, porque ele recebeu ali Pedro e demais mensageiros do Senhor, e a palavra de Deus foi pregada. Pedro orientou aquele homem, disse para ele a maneira da pessoa ser salva, a maneira certa, porque Cornélio era religioso, temente a Deus, mas estava adorando a Deus no lugar errado. Como tem muita gente temente a Deus, procura fazer o bem, mas está no lugar errado, no lugar que a porta é larga, que salvo uma vez, salvo para sempre. E quem conhece a palavra de Deus sabe que a nossa luta ela é grande para podermos fazermos parte do arrebatamento da igreja de Deus. Que o Senhor nos abençoe, assim como Deus usou de maneira poderosa Pedro
Ele pode te usar também na casa de qualquer uma pessoa, se assim Deus lhe determinar aí, se assim o Espírito Santo lhe orientar para aí. Não temas, mas vai em nome do Senhor. Aquelas palavras que Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso. Então, querida igreja, não desanime diante da luta. A igreja, do modo geral, ela passa por um momento espiritual, um momento difícil, mas a igreja, aqueles que permanecerem fiel, serão revestidos do poder de Deus. Haverá avivamento no meio do povo de Deus. E se você quer esse avivamento, não desista, não pule do barco. A luta está travada, a tempestade está grande, mas Jesus está conosco para amenizar essa situação e abençoar a sua igreja de uma maneira sobrenatural. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de tudo e qualquer perigo e daquelas pessoas que muitas vezes tramam contra a nossa vida. Que Deus, através do seu anjo, através da sua presença, através do Espírito Santo, nos dê a visão do discernimento, do entendimento, para que possamos fazer a coisa certa e o nome dele ser glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica. Glória a Deus. Domingo próximo é a nossa Santa Ceia. Nós teremos aqui o pastor ministrando a palavra de Deus. Convido alguém para ouvir a palavra. Chame aquele crente, irmão, que está quase morto. Viu, queridos? Chame aquele crente que está quase morto, morrendo em casa. Convide este irmão para domingo estarem aqui, para Deus renovar essas vidas de uma maneira poderosa. Temos um matutino, temos consagração. Louvado seja Deus, e que Deus abençoe a todos que estão adiante dos departamentos. Nós teremos futuramente aí algumas mudanças, algumas colocações de irmãos e de irmãs para ajudar na obra. A obra está precisando. E sinta-se como um voluntário, irmão, como o profeta Isaías. Abra seu coração para Deus e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não se associe com quem não ama a obra de Deus, mas se associe com aqueles que amam a obra do Senhor. Muito bem. Algumas igrejas estão mudando o cenário e algumas delas, irmãos, não estão mais utilizando cadeira de